Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela explicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, assim como o salmista, nós precisamos sempre recorrer a Deus e suplicar sobre nós a sua misericórdia, suplicar sobre nós o seu amor, para que nós possamos permanecermos fiéis ao seu projeto de salvação. Nesses últimos dias, nós estamos acompanhando a história do rei Salomão e de seus grandes feitos, principalmente a sua grandeza ao invocar a Deus o dom da sabedoria e o dom do discernimento. Mas, como nós podemos constatar a partir da leitura de hoje, Salomão se deixou, ou seja, Salomão se corrompeu e se desviou da vontade de Deus. Mas a promessa de Deus a Davi foi cumprida, é fato. Não serás tu que vai construir uma casa para que eu possa habitar, mas serei eu a construir uma casa para ti. Um teu filho vai suceder-te e será ele a construir uma casa para o meu nome. Salomão, de fato, construiu o templo para o Senhor. Mas, diante das alianças que ele foi fazendo com muitos povos, ele teve que assumir alguns compromissos matrimoniais, porque naquela época era permitido, né? Ter várias esposas. E diante desse compromisso esponsal com alguns reinos ali, ou seja, diante dos compromissos com alguns reinos, ele teve que tomar como esposa uma pessoa daquela realeza ou daquela região. E com isso, essas esposas, esses reinos que idolatravam falsos deuses, exigiram de Salomão que construísse altares e locais de
né, para que elas pudessem rezar a esses deuses falsos. Mas com o passar do tempo, Salomão se deixou se corromper por essas esposas e essas idolatrias. E não só ele, mas muitos daqueles que faziam parte de sua corte, que estavam à frente do governo de Israel. Então Salomão foi construindo alguns templos pagãos, né, de deuses falsos. E o seu coração acabou se dividindo entre, né, os interesses políticos e os interesses reais de Deus. Ele não levou a sério o pedido de seu pai no leito ali, né, antes da sua morte, onde Davi lhe pediu fidelidade a Deus e aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Por causa de estar dividido entre Deus, os interesses políticos, por ter tomado estas esposas que acreditavam em Deus, em deuses falsos, em deuses pagãos, o seu coração se corrompeu e se dividiu. E nós podemos constatar, meus amados irmãos e irmãs, que ainda hoje as tentações de Salomão continuam atuais em meio a nós e em meio à sociedade. E é preciso grande fortaleza de alma para resistir a estas tentações e permanecer fiel à lei de Deus e aos mandamentos da Igreja. Até mesmo dentro da realidade de igreja, sejam diante da realidade de autoridades, sejam diante da realidade do clero ou dos leigos, infelizmente, muitos se deixam corromper pelas realidades mundanas. Assim como o ter, o poder, o sucesso, a fama, a ambição de dinheiro, né? De ter mais, de acumular mais, a dimensão da sensualidade, da luxúria, as paixões amorosas, né? A questão da vivência da sexualidade de forma errada e desregrada, a busca de fama, de curtidas, a busca de visualização, onde muitas pessoas acabam vivendo uma imbecilização nas redes sociais, fazendo coisas idiotas para ganhar seguidores, até mesmo promover os seus canais na intenção de vender, de fazer propaganda, e nessa busca do ter e do poder que gera em torno, né, do dinheiro, acaba se comprando até mesmo seguidores, curtidas. Ah, mas isso existe, padre? Sim, existe. Existe muitas empresas falsas com promessas de alavancar os perfis, onde vendem seguidores, curtidas, comentários, tudo por causa dessa cobiça humana do ter e do poder. E assim vai se fazendo alianças com as realidades mundanas, com a corrupção, assim vai se desviando da verdade e da moral, a imoralidade se torna, né, algo, ou seja, a imoralidade toma o lugar da moral, a mentira toma o lugar da verdade, e assim a razão, ou, né, uma falsa ilusão de uma razão, se deixa, ou seja, deixa Deus de lado. Mas, meus amados irmãos e irmãs, Deus não admite divisões e quer ser amado de todo o coração. Nosso Deus é um Deus ciumento.
se eu busco a fama, se eu busco o acúmulo de bens materiais, se eu busco os primeiros lugares, e com isso, nós vamos deixando Deus de lado, nosso coração vai se dividindo. Por quê? Porque quando nós nos afastamos de Deus, a imoralidade toma conta do nosso coração, assim como nós ouvimos ontem no Evangelho. O que torna o homem impuro não é aquilo que entra, não são os alimentos, mas são aquilo que sai do seu coração. Deus não nos quer divididos ou seja, Ele não quer o nosso amor pela metade. Ou amamos a Deus por inteiro, ou não amamos. Porque se eu coloco os bens materiais, o acúmulo de riqueza, as imoralidades sexuais, os desvios, assumindo as ideologias do mundo, assumindo o mundanismo em si, nós não alcançaremos a nossa salvação. Deuteronômio 6:5: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E assim nós seremos felizes diante de Deus. A felicidade que você busca no mundo não vai preencher aquele vazio, não vai preencher-te, não vai trazer felicidade, pelo contrário, vai te trazer angústia, infelicidade e dor, porque as nossas escolhas têm consequências. O verdadeiro filho de Davi, que resistiu todas as tentações, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, se encarnou e nos ensinou um caminho de santidade e de pureza que nos leva à verdadeira felicidade. E se você não aceita Jesus como aquele que pode te dar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, me desculpa, meu amado irmão, minha amada irmã. O teu lugar não é na igreja, o teu lugar não vai ser a eternidade junto de Deus. Porque mesmo que eu esteja na igreja e não aceite um único artigo de fé, é sinal que eu não mereço ser chamado de cristão. Porque a partir do momento que eu deixo de acreditar em um único artigo de fé da doutrina, eu já deixei de ser católico. Por isso, o único filho de Davi que resistiu a todas as tentações foi Jesus, e Ele não nos deixou sozinho, Ele não nos abandonou. Então dizer, é impossível viver os mandamentos de Deus, é história para boi dormir, ou canalice ou falta de vergonha na cara. Porque o Senhor nos deu a graça do Teu Espírito Santo e tudo aquilo que é necessário para uma vida de santidade. E se nós não estamos vivendo na santidade de Deus, segundo a vontade do Senhor, se nós não o amamos por inteiro, é sinal que eu não tenho rezado como deveria. É sinal que eu não tenho me colocado na presença de Deus. É sinal que eu não tenho confiado em Deus. É sinal que eu já deixei que as coisas do mundo tomassem conta do meu coração. Porque uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus, reza. Quem não reza, não ama a Deus. Se eu não rezo, eu não amo a Deus. Se eu rezo, é porque eu amo a Deus. E somente por meio da oração e da intimidade com Deus, a intimidade com Deus, na vida de oração, na contemplação, na meditação, pedindo a Deus diariamente as suas graças para combatermos as tentações, que nós iremos vencer, que nós iremos alcançar a santidade que Deus deseja de nós. Como ensina São Pedro, trata-se um templo feito de pedras vivas,
E nós fazemos e faremos parte deles se permanecemos fiéis ao Senhor. O templo em si não é importante. O mais importante somos nós. Templos de pedras vivas, que trazemos o nosso Deus em nosso coração. Mas o nosso amor não pode ser dividido entre Deus e a idolatria. O nosso coração não pode estar dividido entre Deus e o mundanismo. O nosso coração não pode estar dividido entre Deus e o sonho de riqueza e de acúmulo. Pior ainda se nós formos consagrados. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.